Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, bem-vindos ao Papo Espírita. Nosso tema de hoje é sobre o nascimento de Jesus na visão espírita. Então, para conversar sobre isso, além da Thelma Alves, da Miriam dos Anjos, a gente trouxe a nossa convidada Regina Borges. A Regina é palestrante, médium aqui da Comunhão, roteirista e atriz na diretoria de arte e cultura da nossa Casa Espírita. Bem-vinda, Regina, tudo bem? Olá, tudo bem, meninas? Muito obrigada pelo convite. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, Ana Cristina, Miriam e Thelma, ainda mais para falar de um tema que sempre me encanta, me leva, me emociona muito falar de Jesus. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por você aceitar. Bem-vinda aqui, né? Nós já te recebemos no programa, na época da pandemia, dois outros temas. E você falou sobre Maria, né? Mãe de Jesus, um dos temas, eu me lembro. E hoje a gente vai falar do aniversariante, né? Porque a gente está aqui nas vésperas do Natal. E a gente tem, na doutrina espírita, Jesus como modelo e guia. E a gente sabe que, como um país muito católico, né, a gente ouve falar muito de que Jesus veio para nos salvar. Mas eu queria entender, na doutrina espírita, como a gente enxerga o nascimento de Jesus entre nós. Bom, primeiro você mencionou aí que Jesus é nosso modelo e guia, né? Essa definição está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado pelos representantes do Espírito da Verdade qual o ser mais perfeito enviado para ser modelo e guia da humanidade. Eu acho essa pergunta fantástica, porque ela já nos explica qual é o ofício, qual é o papel de Jesus, né? A gente sabe que modelo é aquele que deve ser referência, que deve ser imitado. E guia é aquele que conduz, né? Quando a gente faz uma viagem, antes de iniciarmos aqui nossa conversa, nós falávamos de viagem, né? Às vezes a gente participa de um grupo turístico e tem ali um guia, e ele vai nos apontando o caminho, né? As coisas interessantes para a gente conhecer. Eu diria que Jesus tem esse papel na nossa vida. A doutrina espírita nos mostra isso, já nessa pergunta que foi feita aos representantes do Espírito da Verdade. Você lembrou muito bem, há outras religiões, outras crenças que o colocam como salvador no sentido de ombrear os nossos pecados, os nossos equívocos e os nossos erros, né? Só que o papel de Jesus é muito mais bonito, é muito mais nobre. Não é à toa que ele é chamado de mestre, porque o que o mestre faz? Ele faz que o seu discípulo perceba o seu potencial. Então, Jesus nos conduz, nos respeitando, nos amando. Entendeu? Nós somos os protagonistas da nossa história. É muito cômodo dizer que Jesus veio para levar os nossos pecados. Cada um de nós é responsável pela sua vida. Sim, como se isso nos eximisse, né, das nossas responsabilidades, né? Exatamente. Cada um é responsável pelos seus erros, pelos seus acertos. Eu costumo dizer que isso é uma visão minha, que Jesus é a maior prova de amor de nosso Pai para conosco. Por quê? Porque ele nos ama tanto e sabendo que nós somos espíritos ainda tão frágeis, recalcitrantes, viemos num passado delituoso, com aprendizados tão onerosos emocionalmente, ele não nos enviaria sozinho. Então, ele nos manda o seu filho mais perfeito, né, para ser esse modelo e guia que tem feito essa tarefa com tanto amor, com tanto cuidado. E na doutrina, a gente também compreende ele como o governador da Terra, não é isso? Sim, Jesus é o governador desse planeta. Inclusive, há registros na literatura espírita de que foram mais de 7 séculos ele sendo preparado para mergulhar em um corpo físico para vir cumprir essa missão. Tamanha a envergadura ética, moral, né? A luz que esse espírito tem. Então, ele teve, é como se ele tivesse que
encolher, digamos assim, para poder viver entre nós, num corpo físico, num planeta de energias tão sombrias, né? Tão densas. Eu acho bacana quando a gente pensa que Jesus foi um de nós e que ele também passou por todas as etapas evolutivas que nós estamos passando, não é isso? Né, Miriam? O que você acha disso? Olha, quando eu penso assim, me dá uma ideia de que, puxa, conforta. Eu vou chegar lá, né? Nos conforta. Mas aí, na minha visão, está longe demais. Não, sim, estamos embora, muito longe. Né, embora seja um modelo e um guia, né? Então, todo o ensino, a Regina falou bem, né? Todo a quem eu devo seguir e quem me trouxe o caminho, né? Quem me mostra o caminho. Mas eu gosto de perceber que esse caminho também é trilhado por outros, né? Com o mesmo objetivo, mais adiantado em termos de trabalhar em si o melhor que se tem, né? Trabalhar em si a vivência do amor. Então, a gente teve, me lembro agora aqui, o Chico Xavier, né? Aí sim eu falo assim, é um de nós, assim, né? Muito carne a carne, né? Porque é muito presente ainda na nossa vida, né? Muito recente. Então, eu vejo que Jesus é o mestre, é aquele que eu admiro, é aquele que me mostra o caminho, né? Mas que eu tenho que percorrer esse caminho ainda muito distante, que no meu coração, o Chico Xavier está um pouquinho mais perto, não que eu seja igual a ele, estou muito longe ainda, mas é um pouquinho mais próximo, né? Mas a gente dá um sentido de evolução, não é isso? Com certeza. Sim, Regina. Eu gostei muito de você mencionar isso, Ana. Jesus, quantas falas dele, ele deixou claro para nós que ele trilhou os mesmos caminhos que nós estamos trilhando. Quer ver uma fala dele que eu acho que demonstra isso, quando ele fala assim: no mundo conhecereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sim. É como se ele dissesse, olha, esses caminhos espinhosos, tortuosos que vocês percorrem, eu já estive aí, eu já percorri. Então, isso é extremamente, como é que eu diria, animador, né? E o que Miriam disse, o bacana, Miriam, é que a gente pensar que a celeridade dessa caminhada é a gente que estabelece o ritmo, né? É muito bacana pensar nisso. Ele dá a cada um, né, a responsabilidade de traçar a sua jornada. Sim, com base, né, ele deixou tantas histórias, né, as parábolas, ele deixou tantos ensinamentos em tão pouco tempo, e a gente, até agora, a gente está tentando desvendar, né, porque tem muitas interpretações ainda nos exemplos que ele deixou, nas falas dele, não é? Sim, são muitas interpretações. E Jesus, eu falo sempre que Jesus foi o maior legislador de todos os tempos. E só com a diferença dos nossos legisladores terrenos, que adoram fazer regulamentos, normas, leis para os outros cumprirem, né? E Jesus foi diferente, porque tudo que ele ensinou, as suas leis, ele viveu, ele praticou, ele exemplificou. Isso é maravilhoso. Porque vai nessa linha, né, do modelo e do guia, né? Ele não está traçando um caminho hipotético que vai dar certo. Não, ele viveu. Então, é uma coisa prática, né? Siga, porque você vai conseguir. Ele né? fazia, né? Exato. Ele vivia, agia, né? Então, assim, o não, o sim, ser firme, ser acolhedor. Então, assim, ele assumia esse propósito de ser um exemplo para todos nós. E fez promessas lindas, né? Gente, aquela fala de Jesus quando ele diz: não ficará uma só ovelha a mim confiada pelo meu Pai que não seja resgatada. Gente, isso é extremamente consolador, animador, eu diria, né? Motivador, porque a gente pensa o quê? Eu erro, eu falho, eu caio, mas Jesus não vai desistir de mim. Porque na sua tarefa de governador do planeta, dessa missão que ele assumiu, ele fez essa promessa. Então, isso faz a gente caminhar com fé, com esperança, né? Na presença, na companhia desse guia, desse modelo. Isso é maravilhoso. E Regina, se tem muito a figura do Cristo crucificado, né? Mas a gente gosta, na doutrina espírita, de falar
da ressurreição dele, né? Da aparição dele em espírito, mostrando que a vida é imortal, né? Queria que você falasse um pouquinho desse símbolo da cruz. Muita gente questiona isso, né? Que mostra um Jesus como se fosse... não mostra a imortalidade da alma, a verdadeira mensagem dele. Porque ao fixar nessa imagem de Jesus, de uma morte tão dolorosa, né? Tão constrangedora, mas se a gente ficar fixado nessa imagem, a gente fica preso ali a Jesus corpo físico, Jesus matéria, né? E a gente precisa pensar que Jesus é um espírito que veio e encarnou entre nós, mas é um espírito de bilhões, trilhões de anos, e que ele continua vivendo, é isso que importa, né? A sua primeira aparição foi para quem? Para Maria Madalena, né? A poetisa Maria Dolores, o espírito de Maria Dolores, escreve um poema belíssimo que Chico psicografa, que chama Amor e Perdão, que fala justamente, né, disso, que Madalena vai ao túmulo para chorar a ausência de Jesus quando ele se apresenta para ela. Então, é para mostrar que ele vive, que ele viverá. E o que é bacana da doutrina espírita é que nós não ficamos presos nessa morte dolorosa de Jesus, porque a gente já sabe que nós somos compostos da dualidade matéria e espírito. Com Jesus não era diferente, a partir do momento que ele encarnou entre nós, mas que a matéria é o que diz lá nas escrituras sagradas. É pó e ao pó retornará. Isso é uma maneira de dizer que vai se juntar ao material orgânico, né? Mas o espírito, não, o espírito viverá para sempre. E como eu disse, é animador, porque esse espírito dessa luz que tem Jesus, nós também seremos um dia, né? Por isso que a gente não pode ficar nesta vida, seguindo o exemplo de Jesus, desse modelo e guia, a gente não pode ficar conduzindo a nossa vida física, material, com esse orgulho, com essa vaidade, com esse apego, porque isso passa. O que vai permanecer é o espírito. E Jesus nos mostrou e Jesus nos deu essa lição. Então, fala sobre as principais lições de Jesus que a gente ainda não aprendeu, né? Apesar da gente tê-lo tanto perto de nós e celebrarmos o aniversário dele, né? O Natal, todos os anos. Mas antes né, que eu também quero ouvir a resposta da Regina, eu creio que essa nossa dificuldade, talvez agora com o conhecimento da doutrina, ela nos facilite a trazer para dentro, para a nossa vida, para nossas reflexões, os ensinamentos do Cristo, porque até então era coisa externa, né? Então a gente cumpria um ritual, era um ser, né? Que foi criado por Deus, que se sacrificou a benefício do meu pecado, né? Filho de Deus. Então é tudo assim, o externo, né? Uma contemplação de um ser maior do que eu, né? Mas externamente, né? Que eu não havia, penso, é um esforço, né? Uma orientação, um esclarecimento de que tudo aquilo que ele trouxe como mensagem é para ser aplicado em nós, né? Mas diga aí, Regina, quero ouvir. É para ser aplicado em nós. Desculpe, Ana, eu fiquei tão voltada para a resposta dela. Não, sobre essas lições de Jesus. Que a gente ainda não aprendeu. Olha, eu costumo dizer, eu acho que eu trouxe isso do fato de eu ser professora de língua portuguesa. Eu digo assim, Jesus veio nos ensinar a conjugar um verbo, que é o verbo amar. Simples assim. Porque dele decorre todas as demais ações, todas as condutas, né? A gente está aqui para aprender a amar. E é interessante que eu falo sempre, eu sempre chamo a atenção da linguagem que Jesus usava. Não sei se vocês já observaram isso, mas todas as falas de Jesus eram imperativas, eram dando uma ordem, né? Embora Jesus não era autoritário, mas ele tinha essa autoridade moral. Toda fala de Jesus, vou dar esse dever de casa para vocês. Se não observaram. Ama teu próximo como a ti mesmo. Perdoa teu inimigo. Faça ao outro o que queres que te faça. Ele não nos dava outra opção. E é amor na prática, né? Porque ele diz exatamente amor, né? Amor na prática. Eu falo que, eu não sei se vocês vão concordar comigo, que a definição que se tem no Livro dos Espíritos de caridade, para mim, ela personifica Jesus.
Por quê? Porque quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, quando é perguntado o que é caridade, e os representantes do Espírito da Verdade respondem benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Jesus foi tudo isso. E ele quer da gente é tão pouco. É só isso. Porque ele deseja que a gente caminhe a passos mais rápidos, né? Então, eu digo, esse conceito que tem de caridade no Livro dos Espíritos é um retrato do que Jesus deseja de nós, do que ele veio nos ensinar. Sermos bons com todos, em todas as circunstâncias. Quem segue Jesus, esse modelo, esse guia, é caridoso até num bom dia. E vocês vão entender por quê. Porque a gente, no dia a dia, a gente dá um bom dia mecânico. Não é mesmo? A gente está em casa, levanta no café da manhã, alguém já está sentado à mesa, você, bom dia. Aí você chega no trabalho, mecanicamente, bom dia, bom dia. A gente não para pensar nessa palavra que ela pode ser caridosa. Eu sigo Jesus, eu aprendi com Jesus ao dizer o meu bom dia quando eu mando toda uma vibração de amor. É como se eu dissesse para o outro, olha, eu quero que o seu dia seja repleto de boas energias. Eu quero que você tenha força, que você tenha coragem para superar os desafios que hoje lhe forem apresentados. Então, isso é do cristão. Isso é de quem aprendeu a seguir esse modelo. E como a gente está longe disso, né? Porque ainda essa divisão toda, não só divisão de povos, mas divisões internas, né? Dentro da sua casa, você tem divisões ali dentro. Você não enxerga a outra pessoa como igual a você, como também detentora de direitos, de sofrimentos que você precisa olhar de alguma forma, né? De perdão. Como que a gente pode começar a praticar essas lições de Jesus que ainda estão tão distantes? A gente comemora Natal, né? Todo ano. O problema é esse, que às vezes a gente comemora o Natal, faz assim uma ceia, monta uma casa, uma mesa impecável, chama todo mundo, né? Presente, roupa isso. Tem que almoçar meia-noite, ou jantar meia-noite. Não pode, Às vezes a gente faz um Pai Nosso sem nenhum sentimento. Quando faz, troca os presentes e conduz assim a vida. E ninguém fala do principal. De Jesus, aniversariante, né? Eu falo sempre, gente, como que a gente age no Natal? Vamos pensar na nossa vida. Quando a gente vai no aniversário de alguém, a gente conhece o aniversariante, sabe o que ele gosta, né? Até a gente vai comprar um presente, né? Passa a saber o que a pessoa gosta. Você não um presente que não agrade. E por que com Jesus a gente age assim? A gente faz tudo o contrário. Nem lembra dele. Há muitas famílias, muitos grupos para quem o evangelho não passa de um livro esquecido numa prateleira, empoeirado lá numa estante. Hoje nem isso precisa, porque hoje, se a gente quiser o evangelho, puxa no celular, né? Mas nem assim não fazem. Está tudo mais fácil, mas não fazem. Não fazem uma prece. Ou Jesus é um quadro fixado ali numa parede, né? Esquecido ali. Muitas das vezes essa imagem dele, né? Da sua morte física dolorosa. Isso. E aí o que a gente faz? Tudo o contrário devia ser. Muitos dão vazão aos vícios, a bebedeira exagerada, a comilança, né, de alimentos que não fazem bem, tarde da noite, quando a gente deve cuidar desse corpo físico, que é templo do nosso espírito imortal. A gente tem que cuidar como é que a gente come aquelas coisas pesadas à meia-noite. Quer dizer, então é tempo da gente parar. Tudo bem que a gente celebre, que a gente tenha um cardápio especial para saborear junto com aqueles que a gente ama, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa alimentar o espírito. A gente precisa alimentar, não é só o pão do corpo, mas o pão da alma. A gente tem que lembrar disso. Sem contar que a gente sabe que os espíritos fazem parte da nossa vida. Eles estão com a gente o tempo todo, não é? A gente sabe disso. Então, se eu faço se a gente faz uma celebração, que seja na nossa casa ou na casa de um parente, regada a bebedeira, esses vícios mundanos, essas práticas mundanas. Uma conversa
que não é uma conversa edificante, para não dizer que fazer fofoca, tratar da vida do outro, que é muito comum, né? Quantas vezes a gente tem notícias até de desentendimentos na noite de Natal? Se a gente tem esse comportamento, quem que a gente acha que vai trazer como nosso convidado do mundo espiritual? Os irmãozinhos que ainda se comprazem com esse tipo de comportamento. Ao passo que, se eu tenho um comportamento de fazer uma prece, ler um trecho do Evangelho, ouvir uma boa música, falar de coisas alegres, fazer elogios, agradecer, quem que vai ver que virá cear conosco desse pão do Espírito? Nossos mentores, que vêm, inclusive, para nos encher de fé, de coragem, de ânimo, porque o ano novo começa logo em seguida após o Natal. Então, daí a importância de nós repensarmos o nosso comportamento na noite de Natal. Eu acho importante, porque a gente estava comentando, e eu acho que durante, né, o nosso programa Papo Espírita, a gente fala muito disso, né? A questão de se auto-observar, né? De buscar responder quem eu sou, né? Porque se a gente não está preocupado em saber quem somos de fato, a gente fica nessa personalidade nossa, nós vivemos para o externo. Então, é o que está na moda, é aquilo que vai me dar status, né? É a maior festa com o melhor presente. Eu não estou preocupado, né, na essência da comemoração, estou preocupado no externo. A gente vive nessa ilusão dessa matéria. Então, enquanto estou na ilusão da matéria, a festa é uma festa comum, mas que culturalmente se comemora o aniversário, o Natal, né? Que às vezes até esquece que é o aniversário de Jesus, porque estamos comemorando o dia de Papai Noel, não é verdade? É verdade. Começa também a ser distorcidas as coisas. E não há espaço nesse mundo em que eu entendo que o meu mundo é o mundo material, não há espaço para a espiritualidade, não há espaço para o amor, não há espaço para a conexão com a espiritualidade, né? Então, isso penso que começa de um propósito de cada um em responder quem sou, né? Se eu entendo que sou um espírito imortal, estou vivendo essa personalidade Miriam nessa encarnação, quem eu espero ser? Então, quando eu estou preocupada em quem eu espero ser, tudo isso que nós estamos conversando faz sentido, né? Faz sentido lembrar de Jesus, faz sentido os seus ensinamentos, faz sentido reconhecer os meus erros, meus equívocos, né? Mas que eles não me desanimem, mas que eles me impulsionem para ser, no ano que vem, depois do Natal, Ano Novo, no ano que vem, uma pessoa melhor, né? Eu gostei muito da sua colocação, porque essa caminhada de seguir Jesus, de tê-lo como guia e segui-lo, é uma caminhada coletiva, né? Nós vamos todos juntos, mas a aproximação dele é de cada um. Individual, né? A celeridade dos passos é cada um que vai escolher. E o bacana é que é a gente que escolhe. E é interessante, né, Regina? Você falou agora, eu me lembrei aqui. Essa aproximação, né? Tem uma amiga nossa que fala, criamos uma intimidade com Deus. Então, essa intimidade com Deus, né? Com a espiritualidade, é pessoal. Agora, a gente só testa a intimidade, nosso avanço no coletivo. Não tem como, né? Então, não adianta eu ficar em casa, me relacionando com Deus, com a espiritualidade, né? Me vendo uma pessoa melhor, né? Quando eu vou para a coletividade, que é para colocar em teste, meu Deus, cai tudo por água abaixo, né? Eu achei isso tão interessante, né? Porque você cresce individualmente, mas você só evolui no grupo, com o grupo, né? Junto, né? Com o grupo. Exato. E não é ir para uma casa religiosa. Não. Que às vezes as pessoas acham, tá tudo bem. Eu sou católica, eu vou à missa todo domingo, né? Eu tomo Eucaristia. Eu vou ao centro, tomo ao passe. Eu vou ao centro, eu tomo passe, eu vou assistir a palestra de fulano, que eu adoro. Aí tá tudo bem, tô tudo aqui. Tem pessoas que nem religião elas têm, mas essa conexão com Cristo, de segui-lo, de viver segundo os seus princípios, porque é isso que importa, muito mais importante, né? Claro. É muito mais importante. Porque, na verdade, a gente fala, como cristãos, a gente fala em Jesus, mas se Jesus é a personificação do amor, né? E o amor é universal, então qualquer fé que a gente possa proferir, né? Ou não, se eu vivo essa experiência do amor, né?
eu vivo Eu- essa conexão, né? Isso. Eu estou até lembrando, né? Porque o católico, até estava conversando com a Ana, trouxe para ela. Eles têm o presépio, né? Que eles ponham na casa deles. Aqui no Brasil, a gente, a maioria é católica, coloca o presépio no shopping, na igreja. E o presépio ou é miniatura ou tamanho natural. E ele foi criado por Francisco de Assis. Ele pediu, na época, o Papa, que ele tentava falar sobre o nascimento de Jesus, a história toda, e as pessoas não conseguiam assimilar. Aí ele pediu autorização ao Papa e fez o presépio numa gruta, com Maria, com José, os bichinhos todos. E eu acho assim, essa referência que é cristã, eu acho que é tão importante de ser adotada, porque desperta nas pessoas o lúdico. Assim, você vê o menino Jesus, Maria, José, os bichinhos. Então, no Natal, eu acho assim, eu fui na casa de uns tios meus e tinha o presépio, são bem católicos. Eu olhei assim, eu falei, nossa, que coisa mais linda. E me tocou isso. Eu acho assim, que de repente, é um momento para a gente ou pedir às crianças, vamos fazer um presépio de papel, ou vamos comprar um, porque você vai despertar nele, ou nas pessoas mesmo, na criança, né? Que somos também, despertar essa coisa do Francisco de Assis, passando a história do presépio para nós mesmos. Mas Né, você gente? sabe, eu tenho, desde que as crianças, meus filhos eram pequenos, eu até hoje ainda tenho o mesmo presépio. Ai, que lindo. Aí, mas era um momento de falar da história de Jesus, né? De trazer de uma forma lúdica isso que a gente está falando dentro da capacidade deles de poderem, né, entender, né? Se eu queria perguntar, colocar para vocês sobre esse símbolo, né, do nascimento de Jesus, que José e Maria eles tiveram que procurar um local para que Jesus nascesse, e que foi uma manjedoura, né? Então teve dificuldade de achar o local e foi para um estábulo com animais e teve, né, a luz, as estrelas, né? Teve todo aquele simbolismo. Fala para a gente, com toda essa dificuldade, que ele nasceu naquelas condições, você pode, para a gente, nos colocar assim sobre isso? Ô, minhas irmãs, eu vou lançar mão de uma poesia para responder esse questionamento seu, Thelma. O espírito Amaral Ornelas, ele ditou a Chico Xavier um poema que é um diálogo de uma mãe com uma criança, que fala justamente sobre essa simbologia, né, da manjedoura, do estábulo, e diz o seguinte: a criança indaga a sua mãe, ela fala assim, minha mãe, por que Jesus, cheio de graça e nobreza, preferiu nascer no mundo no caminho da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores, alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Eu acredito, meu filhinho, que o mestre da bondade quis mostrar em tudo e por tudo a importância da humildade. Às vezes, eu penso também nos trabalhos deste mundo e eu acho que a manjedoura possui ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhar fixo na luz do sol que surgia, respondeu com sentimentos de terna melancolia: por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, porque não lhe abrimos na terra as portas do coração. E este é o grande problema, mais de 2000 anos depois, e nós continuamos com as portas dos nossos corações fechados para Jesus. É interessante que essa simbologia, né, já mostra a que ele veio, né?
Qual foi a lição? Porque ele andou entre os pobres, ele falou para os excluídos, né? E isso traz uma mensagem muito forte no sentido dessa nossa caminhada, né? Da nossa humildade, da nossa humanidade, como, né? Somos todos iguais, não é isso? Muito bem lembrado, Ana. Às vezes a gente vê as pessoas movidas por tanto preconceito. Um cristão não pode agir assim. Basta que a gente busque na nossa lembrança com quem que Jesus andou quando ele viveu aqui encarnado. Maria Madalena, aquela que viveu a sexualidade de forma desregrada, descomprometida, né? Irresponsável. Zaqueu, cobrador de impostos, né? Corrupto, que vê falar que Jesus vai passar ali, ele que contam que era um homem de baixa estatura, ele queria ver Jesus. Ele sobe lá numa árvore ele só queria enxergar Jesus porque ele tinha notícias daquele homem que fazia tantas curas, tantos milagres, né? E aí Jesus fala, Zaqueu, desce daí que eu vou cear na tua casa hoje. Eu fico falando assim que eu acho que muita gente naquele momento ficou frustrada, né? Que estava ali bem pertinho de Jesus, mas foi Zaqueu que ele chamou. Olha com quem que Jesus andou, né? Os próprios, os primeiros discípulos, aqueles 12 homens tão simples, né? Aqueles pescadores que ele pescou ali às margens do Mar da Galileia para serem seus assessores diretos, né? Isso são todas mensagens dele. Mensagens, né? Práticas. Porque ali. ele queria dizer, o que isso. ele queria mostrar com isso? Que o que conta não é o conhecimento, não é o intelectual. Não é o seu título. É a predisposição para trabalhar, para servir, para aprender a conjugar o verbo amar, né? Sim. Que ele veio ensinar. É tanta coisa ainda. Você acha, Regina, que a gente ainda está muito longe dessas mensagens de Jesus? De praticar. De praticarmos, né? De exercitar. A humanidade como um todo ainda estamos. Nós estamos longe porque o mundo é sedutor, né, gente? E a gente está encarnado aqui nessa... É todo dia uma prova, né? Uma dificuldade, alguma coisa para a gente vencer. E é muito orgulho, é muita vaidade, são muitos egos, né? E a gente é muito seduzido, né? Então, quando a gente está num ambiente desse, igual nós estamos aqui dentro de uma casa espírita, eu costumo dizer, quando a gente pisa naquele portão ali para cá, né? Vem o lado bom da gente, né? A gente... Mas, infelizmente, o mundo lá fora, basta que a gente, às vezes, saia ali, alguém dá uma fechada no nosso carro e a gente, impensadamente, já faz um gesto, né? Já fala um palavrão. Já não é cristão, né? Ainda são muitas as dificuldades, mas o que deve incentivar a gente, motivar, é pensar que muito mais longe nós já estivemos, né? Muito mais longe nós já estivemos. Nós vemos aí todos os dias no noticiário quantos casos de corrupção, de suborno, crimes horríveis, né? E a gente pensa que a gente já não é mais capaz de fazer isso. Exato. Né? Então, a gente já caminhou assim. A gente precisa valorizar os nossos passos, mesmo que eles sejam pequenos, né? E se amar. Imagina se a gente não tivesse essa mensagem, que é espalhada no mundo inteiro, né? Porque até Gandhi disse que se todas as mensagens cristãs, né, tivessem desaparecido, se soprasse o Sermão da Montanha, bastaria aquilo, né? Exatamente. Você quer falar um pouquinho sobre o Sermão da Montanha, para quem não conhece? Não, o Sermão da Montanha, ali está todo... Eu falo que é o maior cântico de amor e de fé que a humanidade tem notícia. Gandhi tem razão quando ele fala se desaparecesse tudo, pegasse fogo em tudo, mas ficasse o sermão... Ali está todo o código ético, moral, ética, né? Comportamental, está tudo ali. Né? É só seguir. E é só a gente olhar e ver, será que nós estamos praticando isso aqui? Mas vamos ser otimistas, vamos ficar felizes com os nós que somos espíritos, estamos dentro dessa casa. Eu fico assim emocionada e me encanta muito ver os tarefeiros de Jesus que são espíritas, porque se vocês observarem, a gente trabalha pelo prazer, pela alegria de servir, sabendo que essa é a oportunidade de demonstrar que nós estamos seguindo Jesus e trabalhar o burilamento do nosso espírito. Nós não ganhamos nada. Eu estava falando hoje com uma amiga da casa que esse ano agora, que a gente que trabalha na casa, que é palestrante,
Tem um lugar ali, uma vaga de carro, quando a gente vem fazer palestra. Porque um dia eu vim fazer palestra, o meu carro ficou tão distante, que não tinha vaga, que eu cheguei totalmente molhada, porque eu peguei chuva e esqueci de trazer minha sombrinha. Então, a gente precisa olhar para essas coisas, para esses episódios e falar assim, meu Deus, eu já caminhei um pouquinho, Jesus. Eu vou de seguida, eu estou fazendo o possível. Porque a gente não ganha nada, que eu quero dizer, de material. É a alegria de servir, é a alegria de trabalhar, de dizer, eu sigo Jesus, eu sou sua tarefeira, nas minhas limitações, na minha pequenez, mas eu estou fazendo alguma coisa, né? Então, a gente precisa se amar. Um dia eu fiz um bolo de aniversário para mim e coloquei assim, foi uma sensação, porque eu escrevi no bolo, fui na confeitaria e falei, eu quero que você escreva no meu bolo, põe um D bem grande e um sinal de mais. Quando eu fui pegar o bolo, meu marido falou assim, mas você não falou que eu tinha mandado fazer esse bolo. Eu falei, mas não é você que acha que eu sou demais, sou eu que acho. E ele falou assim, mas por que você acha que é demais, que você é demais? Eu falei assim, olha, eu sou filha de Deus, criada à sua imagem e semelhança. Eu fui criada para voos grandiosos, para felicidade. Eu estou aqui para isso. E eu tenho caminhado para isso. Caio muito, erro muito, volto atrás. Mas eu estou tentando. Então, eu sou demais. Todos nós, todos os filhos de Deus, nós somos demais. E, Regina, a gente está caminhando para o final do programa, e nesse espírito, né? E a gente está no espírito natalino, a gente sabe que nesse momento muitas pessoas se tocam, fazem mais caridade, doam mais, se abrem, né, para mais atitudes mais fraternas, mais amorosas. A gente sabe que esse é um momento em que também a espiritualidade se aproveita, né, desse clima. Então, nesse momento que a gente está assim elevado, em que nós vamos comemorar o Natal, vamos falar de Jesus, né, com nossas famílias, nossos amigos, deixa uma mensagem para quem nos assiste sobre essa importância do Natal. O que é importante a gente pensar nesse momento? Olha, vamos celebrar sim, vamos festejar. O momento é de alegria, o momento é de gratidão a Deus porque nos enviou esse mestre, esse modelo, esse guia maravilhoso. Mas vamos deixar que Jesus renasça na manjedoura dos nossos corações, fazendo as transformações necessárias, as mudanças necessárias. O momento é agora. Como eu disse, nós estamos nesse mundo encarnado, o mundo é sedutor, mas a gente precisa lembrar que nós estamos aqui para trabalhar, para lapidar o nosso espírito imortal. Como eu disse agora há pouco, nós somos criados para a felicidade. Vamos fazer do Natal um momento de confraternização, mas um momento de relembrar e colocar em prática os valores que Jesus nos ensinou. Se você está brigado com alguém, com um amigo, com um vizinho, com um parente, é o momento de fazer as pazes. Não é verdade? É o momento de agradecer, é o que a vida te oferece, coisas que a gente não para pensar. Como é bom ter saúde, como é bom poder ver essa natureza linda, desse planeta lindo que o Pai criou. Como é bom degustar tanto alimento saboroso na noite de Natal. Né? Ter o paladar em pleno funcionamento. Vamos agradecer por essas coisas triviais que fazem parte da nossa vida, mas que são bênçãos de Deus. E como eu disse, que Jesus possa renascer na nossa família, no nosso coração, nos ajudando a gerenciar os problemas, as dificuldades. Quando a gente faz de Jesus um parceiro de viagem conosco, os problemas não desaparecem da nossa vida, mas fica mais fácil resolvê-los e administrá-los. Então, que Jesus possa trazer para o nosso lar, para o nosso trabalho, para os lugares onde vamos, para o nosso lazer, muita paz, muita fraternidade, que seja um Natal realmente abençoado para todos nós. Gente, foi muito bom conversar com vocês, né, sobre Jesus. A gente sempre fala sobre Jesus aqui, mas hoje o programa foi para ele. Regina, muito obrigada. Feliz Natal para você. Obrigada para nós todos. Para nós todos. Feliz Natal e Feliz Natal para você também. Em breve já vai ser Natal. Nosso programa sai na quinta-feira. E o Natal esse ano é no
domingo, né? Domingo, De segunda-feira. domingo para segunda. De domingo para segunda-feira. Então, fica aqui os nossos votos de um Feliz Natal. Tudo de bom para vocês, para a família de vocês. Gostaram desse programa? Compartilhem. Deixem seu like, comentem aqui conosco. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui no nosso podcast. Então, até a próxima quinta-feira. Até lá, Feliz Natal a todos. Muito obrigada e até lá.